Aí depende muito da criança, porque eu já tive há pouco tempo uma criança de 5 anos que aceitou perfeitamente a autoemo, porque tem um controle emocional tão bom que eu explicando a ela que ela ia ser beneficiada, era uma criança asmática, uma asma grave, e que ela já estava cansada de sofrer a falta de ar. Então uma criança com um nível talvez de raciocínio muito ativado, uma criança muito inteligente, ela se convenceu que valeria a pena. E aceita a autoemo perfeitamente. Até quem mais sofre quando ela toma autoemo é a mãe, muito mais do que a criança. A mãe sofre pela criança. Para mim, é a área em que deveria ser mais utilizada a autoemo é dentro da geriatria. Justamente porque corresponde à época que o sistema imunológico está em declínio. Funciona ajudando a cicatrização das escaras. Lógico que não pode colocar peso sobre o local, tem que evitar com aquelas protetores, né? Porque a escara é produzida por um atrito contínuo da pele sobre o leito e fica, além do atrito, é a falta de oxigenação pela pressão local. Os vasos sanguíneos não abastecem de oxigênio os tecidos, eles tendem a se destruir, né? Mas a autoemo vai ajudar a reconstruir, a cicatrização se tornar mais rápida. Esse vírus, que agora está muito frequente no colo do útero e tudo, eu ainda não tenho experiência porque eu não sou ginecologista, então eu não tenho essa experiência. Mas eu acho que valeria, porque como atua de modo geral contra vírus, e o HPV é um vírus, eu acho que deveria também ser usado. Mas só que isso aí os ginecologistas é que teriam que fazer a experiência e introduzir isso numa prática comum, se funcionasse bem, como acredito que deve funcionar, porque funciona em outros vírus, não será nesse que será diferente. No vitiligo eu também não vi efeito da autoemo. Esse eu já usei. O que eu usei é o seguinte, a única coisa, o único benefício que eu notei no vitiligo é que o vitiligo, essas manchas aumentam muito nas fases depressivas das pessoas, quando ficam tensas, muito tensas, elas pioram. Porque o vitiligo não se sabe até hoje realmente o motivo de ocorrer essa falta de pigmentação. Não se sabe. Mas, como o sistema neurovegetativo se equilibra e melhora, esses pacientes evitam essas recaídas, essas fases ruins em que há um aumento muito grande das manchas de vitiligo. Mas não vai curar vitiligo, não vai ter nenhum efeito de cura. E isso é altamente válido, muito válido. Uma das coisas, há um tipo de amigdalite que eu usei a autoemo e com um resultado muitíssimo bom, é a amigdalite devido a um streptococcus beta-hemolítico. É a amigdalite que resulta em febre reumática e que resulta em dano no coração, prejuízo com atrofia da válvula mitral, que depois vai ter que só a cirurgia vai corrigir. E essa amigdalite é extremamente resistente aos antibióticos, a tudo. E a autoemo, junto, logicamente, também com o antibiótico, vence essa. Eu já curei muitos casos de febre reumática, em que a origem dessa infecção era na garganta. As amígdalas é que são as portadoras onde o micróbio se aloja bem e se protege dentro das amígdalas, o streptococcus beta-hemolítico, né? Então isso funciona muito bem. O João, por exemplo, um rapaz que hoje já é homem, criança, teve febre reumática gravíssima mesmo, uma coisa muito grave,
Foi a autoemo que salvou, curou ele, e ele ficou sem lesão nenhuma. A outra que eu ia lá, a Petrópolis até, lá, e que foi um caso que eles consideravam até perdido. Eu nunca vi antistreptolizinas, ASO, que é a sigla, de 1000 e tantos, quando o normal vai até 200. É a coisa mais grave. E foi isso que foi a autoemo que conseguiu salvar essa menina. Bom, funcionaria primeiro. Esse paciente normalmente estará sobre um tratamento quimioterápico ou radioterápico. Num caso ou no outro, como ainda não se descobriu uma quimioterapia específica para a célula cancerosa, ela atua também sobre as células normais, baixando com isso o nível imunológico e fazendo com que o paciente se torne vulnerável a outro tipo de câncer, a repetição daquele câncer ou em outro órgão, em outro lugar. Mantendo esse sistema imunológico ativado, a quimioterapia vai ter o seu lado positivo, de destruir a célula cancerosa, e vai ter minimizado o lado negativo, destruindo as células boas que protegem contra a repetição desse câncer, que seria metástase, quando seria o câncer, o mesmo câncer em outro órgão. Ou um novo câncer em outro órgão, até de tipo diferente. E aí seria a autohemoterapia muito útil. Seria no caso do câncer. Isso no caso do paciente sob quimioterapia. No caso de radioterapia, também a radioterapia prejudica muito o sistema imunológico. E a autohemoterapia iria resgatar esse prejuízo, vamos dizer, reativando o sistema imunológico e evitando um outro câncer. Então é válido nos dois casos. Paciente, agora, não dizer que vai curar o câncer. Ela vai ajudar os meios que curam o câncer, radioterapia ou quimioterapia, ou no caso mesmo de uma cirurgia, mas que células que estavam fora daquele local retirado e que pudessem ir através dos linfáticos atingir outros órgãos, ele pode evitar que essas células progridam, matando no nascedouro, evitando a multiplicação dela. Então vale a pena também. Nenhum. Todos devem ser usados. Pode ser usado em qualquer caso, não há nenhum caso que não seja útil. Pode não ser suficiente a ação da autohemoterapia e não resolver o caso, mas de qualquer maneira, pelo menos, vai evitar ele se tornar mais invasivo, mais rapidamente invasivo. Vai ter uma ajuda, né? Sem resolver, mas uma ajuda. Isso funcionaria, isso seria de grande valor, de uma economia enorme nesse. Por quê? Porque hoje as pessoas que estivessem já atacadas pelo mal, por um desses males, elas teriam a sua recuperação, a restauração da saúde mais acelerada. Seria menos tempo de doença. Porque quem cura realmente é o sistema imunológico. Não é antibiótico que cura. Antibiótico é apenas bacteriostático. Só faz evitar a reprodução dos micróbios. Mas quem termina a infecção, de curar a infecção, é o nosso próprio sistema imunológico. Então isso seria, no caso, uma ação. E a outra, as pessoas que ainda não se contaminaram, se estivessem sob a ação da autohemoterapia e com o seu sistema imunológico ativado, elas não teriam a doença. Então evitaria que a doença se espalhasse num número maior de pessoas. E com um detalhe importante, quando a doença vai se replicando de uma pessoa a outra, o micróbio, o vírus, se torna cada vez mais ativo e mais virulento. A replicagem é que aumenta, é como se fosse um exercício que ele faz, se tornando mais violento. Então seria de grande valor. Mas aí teria que ser, vamos dizer, uma prática corrente, todo mundo fazer autohemoterapia para todos nós.